No vídeo de hoje teremos a aula de teoria sobre triângulos e retângulos. Então eu vou falar um pouquinho sobre trigonometria, ângulos notáveis, vou falar também sobre ciclo trigonométrico, lei dos senos, semelhança de triângulos, também vou falar sobre as relações métricas no triângulo e retângulo. Então vem comigo que hoje a aula está bem completa, bem cheia. Então essa aqui é a primeira aula de teoria, tá? E a segunda aula vai ser a aula de exercícios. Perfeito? Então, vamos começar aqui falando sobre a trigonometria. É a primeira coisa que a gente já consegue extrair de um triângulo retângulo, tá? Trigonometria. Perfeito? Vou fazer aqui, ó. Pronto. E aí é o seguinte. Tenho aqui um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Perfeito? E agora a gente vai começar a nomear os lados dele, né? Aqui eu vou chamar de lado B. Esse lado aqui mede Bzinho. Esse lado aqui mede Czinho. E esse aqui mede Azinho. Tudo bem? E a primeira razão trigonométrica que a gente consegue extrair a partir de um ângulo, que eu vou chamar de ângulo X, tá? É a razão seno de X. A razão seno de X é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza? Essa aqui é a primeira razão trigonométrica. E a gente também consegue extrair outra razão trigonométrica, a razão cosseno. Cosseno de x é igual ao cateto adjacente, Czinho, sobre a hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo e os catetos são os outros dois lados. Perfeito? E aí a gente tem aqui mais uma razão trigonométrica, que é a tangente de x. Isso aqui é igual a cateto oposto sobre adjacente. Então essas três razões aqui, elas são fundamentais para construirmos a trigonometria da forma que a gente conhece. Beleza? Então, razões trigonométricas são as razões entre os lados de um triângulo retângulo a partir de um determinado ângulo desse triângulo. Perfeito? Ficou muito ângulo, triângulo, ângulo. Mas, até aqui, perfeito? Safo. Vou prosseguir. Temos aqui também as razões inversas, tá? Temos a cossecante de x, que é simplesmente você inverter o seno de x. Então, se o seno é b sobre a cossecante vai ser a sobre b. Tudo bem? É o inverso do seno de x. Então, você também poderia escrever dessa forma, 1 sobre seno de x. Tá? Isso aqui também é cossecante. Agora, a secante de x, tem que tomar muito cuidado porque secante parece ser a inverso do seno, né? Por causa desse comecinho, seno, secante. Mas secante é o inverso do cosseno. Então, se o cosseno é c sobre a secante vai ser a sobre c. E nós temos também a cotangente. Cotangente de x é igual a c sobre b, já que a tangente é b sobre c. Tudo bem? Então, ó, recapitulando, cossecante de x é o inverso do seno de x. Toma cuidado com esse comecinho aqui, que ele é perigoso. Não é porque é do cosseno, é do seno. É o inverso do seno isso aqui. Tá? Secante de x é o inverso do cosseno de x.
E a tangente de x é o inverso da cotangente de x e vice-versa. Cotangente é o inverso da tangente. Perfeito até aqui? Então, vamos guardar essas relações aqui, tá? Elas serão muito importantes para a construção das próximas teorias, tá? E uma delas é a seguinte. Temos aqui o famoso teorema de Pitágoras, a ao quadrado mais b, perdão, a ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Perfeito? E aí, de onde eu posso tirar esse bzinho aqui? Quem seria b? O b, eu posso olhar aqui para o seno de x, certo? Então, vou jogar esse azinho aqui para o outro lado multiplicando. Então, b é igual a vezes o seno de x. Tudo bem? E quem é Czinho? Czinho, vou passar o a multiplicando, vai ficar igual a cosseno de x. Perfeito? Agora é só a gente substituir aqui nessa fórmula aqui, no teorema de Pitágoras. Beleza? Então, a ao quadrado é igual b ao quadrado, então é só a gente levar esse cara aqui ao quadrado, vai ficar da seguinte forma. A ao quadrado seno ao quadrado de x. Mais c ao quadrado, então é só a gente levar esse cara aqui ao quadrado, vai ficar ao quadrado cosseno ao quadrado de x. Eu vou colocar desse lado aqui um a ao quadrado em evidência, tá? Então vai ficar ao quadrado, que é igual ao quadrado, que eu coloquei em evidência, abre parênteses, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, perfeito? Porque aí se eu distribuir aqui novamente, vai voltar a ser o que era antes aqui, ó. Tá vendo? Perfeito. Eu vou pegar esse cara aqui, tá multiplicando, e vou passar para o outro lado, dividindo. Então, a ao quadrado sobre a ao quadrado é igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E aí a gente tem a primeira relação trigonométrica fundamental. Beleza? Então, o que seria uma relação trigonométrica? A gente está relacionando algumas razões aqui, tá? Eu relacionei o seno de x com o cosseno de x dessa forma aqui, tá? E aí, como é que eu posso relacionar outras? Vamos relembrar aqui o seguinte, que a tangente de x, ela é o seno sobre o cosseno. Perfeito? Ó, vou até fazer uma nuvenzinha aqui e relembrar que tangente de x é o seno de x sobre cosseno de x. Tanto que se você pegar esse cara e dividir por esse, vai ficar igual a b sobre c mesmo, tá? Ó. b sobre a, que é o seno, dividido pelo cosseno, que é c sobre a. Vai cortar, entre aspas, esse a aqui e vai sobrar b sobre c. Perfeito? Então, tangente de x é igual a seno de x sobre o cosseno de x. Logo, a cotangente, que é o inverso, basta a gente inverter essa brincadeira aí, né? Então, vai ficar cosseno sobre seno. Cosseno de x sobre o seno de x. Por que eu estou falando isso? Se eu olhar para essa expressão aqui e dividir ela toda por cosseno
de x, melhor, cosseno ao quadrado de x, o que a gente vai ter? Estou dividindo essa expressão aqui toda por cosseno ao quadrado de x. Então aqui, ó, desse lado vai ficar todo mundo dividido por cosseno ao quadrado. Vou botar aqui, ó, certinho. E aqui também teremos um cosseno ao quadrado de x. Tudo bem? E aí eu vou desmembrar isso aqui, ó. Vai ficar como? Vai ficar seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é igual a... Lembrando, 1 sobre cosseno é o quê? É secante. É o inverso do cosseno, né? Então, esse cara aqui é a secante ao quadrado de x. Secante ao quadrado de x. Porque aqui o inverso é o inverso do cosseno ao quadrado. Então, aqui vai ficar secante ao quadrado. Tudo bem? Lembra lá, seno sobre cosseno é o quê? É tangente. Então, tangente. Fazer tangente. Tangente de x ao quadrado. Mais cosseno sobre cosseno é igual a 1. Isso aqui é igual a secante ao quadrado de x. Tudo bem? Então, mais uma expressão, mais uma relação trigonométrica que é importante guardar. Tudo bem? E é o seguinte, se eu dividir agora essa expressão aqui toda por seno ao quadrado, a gente vai manipular da mesma forma que a gente manipulou aqui para o cosseno ao quadrado de x, né, que a gente dividiu. Só que a gente vai manipular para o seno de x. Tá? Então, seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x vai ficar 1. Mais cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x vai dar cotangente. Certo? Aqui, ó, lembra? Então, vai ficar 1 mais cotangente ao quadrado de x. Isso aqui é igual a 1 sobre o seno ao quadrado de x. Já que eu estou dividindo essa expressão toda por seno. Então, esse 1 aqui no final vai ficar 1 sobre seno ao quadrado. Então, isso aqui é igual a cossecante ao quadrado de x. Então, mais uma relação trigonométrica para guardar, tudo bem? Então, é importante destacar o seguinte, que disso aqui, tudo que eu falei, o que é importante você decorar, né? As fórmulas prontas, tá? Então, é o mais importante. Eu fiz a demonstração aqui de como chega nelas, mas o mais importante é você ter elas guardadas. Tudo bem? Então, agora, a gente vai olhar para uma coisinha chamada ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são aqueles que a gente conhece as razões trigonométricas, tá? Então, a gente tem um valor exato para um determinado ângulo a partir dessa razão aqui, tá? Ou seja, um ângulo notável que a gente tem, que a gente consegue extrair daqui, são os ângulos de 30 e 60 graus. Como que a gente vai fazer isso? A partir do triângulo equilátero. Tá? Vou chamar os lados desse triângulo de L. Então, aqui é L, aqui também é L.
E esse lado maior também é L. Maior não, né? Porque todos os lados são iguais. Então, todos os lados aqui são iguais a L. Perfeito? E aí eu vou tracejar aqui a altura desse triângulo. Porque a altura desse triângulo também é bissetriz, ou seja, divide o ângulo aqui em cima em dois ângulos iguais. E também é mediana, porque divide o lado oposto em dois lados iguais. Então, esse lado aqui é L sobre 2 e aqui é L sobre 2, tá? Dividiu esse lado aqui em dois iguais, tudo bem? E eu sei que o ângulo, o triângulo equilátero, ele tem os ângulos iguais também. Então, aqui é 60 graus, aqui também é 60 graus. E como eu falei, a altura do triângulo equilátero também vai ser bissetriz. Logo, aqui é 30 graus e aqui também é 30 graus, para poder formar 60. Perfeito? E aí eu vou pegar só um pedaço desse triângulo aqui. Vou pegar só essa metade aqui, beleza? Vou desenhar aqui desse lado para não ficar muito poluído. Aqui. E aqui. Então, esse lado aqui é H, né? A altura do triângulo equilátero. Esse lado aqui é L sobre 2. E esse lado aqui é L. Aqui a gente tem o ângulo de 30 graus. E ali embaixo a gente tem um ângulo de 60 graus. Seguinte. É bom que a gente tenha essa altura aqui em função do lado. Porque na hora que a gente fizer as razões trigonométricas, aí vai cortar L com L, aí vai sobrar só um valor específico, tá? E assim, para quem não lembrasse a altura do triângulo equilátero, porque tem uma formulinha pronta para essa altura, é só aplicar teorema de Pitágoras aqui, tá? Sem problema nenhum. Quem seria a hipotenusa nesse caso? Seria o L. L ao quadrado é a hipotenusa, maior lado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vai ficar h ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Vai ficar L ao quadrado sobre 4. Perfeito? Por quê? Porque 2 ao quadrado, 4. Beleza, eu vou jogar esse L ao quadrado sobre 4 para o outro lado negativo. Então vai ficar L quadrado mais L quadrado sobre 4 é igual a H quadrado. Tudo bem? Deixa eu ver se cabe aqui em cima. Pronto. Esse L quadrado aqui eu vou reescrever para poder ficar na mesma base que esse daqui. Então, teremos 4L quadrado sobre 4. É a mesma coisa que L quadrado, né? Que se eu cortar aqui vai ficar a mesma coisa. Mais L quadrado sobre 4. Perdão, que aqui é negativo, né? Que ele passou para o outro lado negativo. Esse cara aqui passou para o outro lado negativo. Então, aqui ficou menos. Isso aqui é igual a H ao quadrado. Aqui vai ficar 3L quadrado sobre 4 é igual a H quadrado. Então, H, se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, a altura é igual a L, raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Perfeito? Agora a gente pode estabelecer as razões trigonométricas, tá? Aplicar o seno, cosseno e a tangente dos ângulos. Então, seno de 60 graus é o quê? É o cateto oposto, só que o que é um cateto oposto? É lado
raiz de 3 sobre 2. Sobre a hipotenusa. Só que a hipotenusa, L. Isso aqui é igual a... Aí a gente pode pensar, né, no mais básico, no mais simples possível. Divisão de frações, você repete a primeira, divide pelo inverso da segunda. Então a segunda é L. Vai multiplicar por 1 sobre L. E aí a gente vai cortar esse L com esse L. O seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Agora o cosseno de 60 graus. É o cateto adjacente, ou seja, L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Isso aqui vai ficar igual a L sobre 2 vezes 1 sobre L. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, cosseno de 60 graus é igual a meio. Tranquilo? E quanto que ficaria a tangente? Vou escrever tangente de 60 graus. Basta a gente dividir um pelo outro, né? Seno sobre o cosseno. Então vai ficar raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Perfeito? Se a gente fizer essas relações aqui para o outro ângulo, para esse outro ângulo aqui, eu chamar, sei lá, de θ, você vai perceber que o cosseno desse ângulo é o seno desse ângulo. Tá? Até porque o cateto adjacente a esse é o Bzinho. Então, se você pega o cosseno de θ, ele vai ser o quê? Vou fazer para cá. Ó. Cosseno de θ, ele vai ser igual a quê? Vai ser igual ao cateto adjacente, que é Bzinho, sobre a hipotenusa, que é A. Então, cosseno de θ, é o seno de x. Aplicando esse conceito aqui, o que a gente pode observar? Que o cosseno de 60 graus é o seno de 30. Perfeito? Então, esse cara aqui também é igual, cosseno de 60 é o seno de 30 graus, e o seno de 60 é igual ao cosseno de 30 graus. Perfeito? E aí, a tangente de 30 seria o inverso disso daqui, ó, da tangente de 60. Porque na hora que eu fosse aplicar, ó, seno sobre cosseno, vai ficar meio sobre a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, você vai inverter essa fração aqui, ó, tá vendo? Ou seja, tangente de 30 é igual a 1 sobre raiz de 3. Que é igual a raiz de 3. Se você racionalizar, né, multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, raiz de 3 sobre 3, tudo bem? Se por acaso você não tiver entendido isso que eu falei, essa partezinha aqui, ó, vou pegar o seguinte. Seno de 30 não é meio? Então a gente vai escrever isso. Tangente
de 30 graus seria cateto. Perdão, cateto oposto não, né? Aqui a gente estava falando dos seno e cosseno. Então, tangente de 30 seria seno de 30 sobre cosseno de 30. Só que quem é o seno de 30? É meio. E o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Ou seja, isso aqui vai ficar... Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Inverso dessa daqui, né? Que é a raiz de 3. E aí volta a ser eu quero isso aqui, né? Que aí vai cortar o 2 com 2 ali, vai ficar 1 sobre raiz de 3, racionaliza. E você chega nisso aqui. Então essas aqui são as relações dos ângulos notáveis, tá? Como é que você chega nele. Então essa aqui é importante. Isso aqui é importante. Isso aqui também é importante. Isso aqui também é importante. De boa? Então a gente vai agora para a próxima. Para o próximo ângulo notável. O ângulo de 45 graus. E como que a gente acha as relações dele? A gente pega um triângulo isósceles, tá? Eu vou chamar os lados de Lzão, tá? Já que no outro eu chamei de Lzinho, eu vou chamar esse aqui de Lzão. E a hipotenusa eu vou chamar de Hzão. H de hipotenusa. Perfeito? Porque eu sei que um triângulo retângulo isósceles, esse ângulo aqui é o ângulo de 45. E esse ângulo aqui também é o ângulo de 45, porque a soma tem que dar 180. Então, 45 mais 45 mais 90, isso daí vai dar 180 graus. Tudo bem? O Hzão era bom que estivesse em função de Lzão. Então, de novo, é só aplicar o teorema de Pitágoras. H ao quadrado é igual a L ao quadrado mais Lzão ao quadrado. Hzão ao quadrado é igual a 2 Lzão ao quadrado, né? Se eu tenho uma coisa e somo com ela mesma, fica 2 vezes essa coisa. Hzão é igual, tira a raiz dos dois lados, vai ficar Lzão raiz de 2, né? Porque o 2 não tem raiz, então ele fica aqui dentro da raiz. Tudo bem? E aí aqui o que eu posso extrair? Que o cosseno de 45, ele vai ser igualzinho ao seno de 45. De 45 graus, que é igual ao cateto oposto, ou cateto adjacente, que é a mesma coisa, L, sobre a hipotenusa, que é L raiz de 2. Corta os dois L's, vai ficar 1 sobre raiz de 2, né? Aqui vai ficar 1 sobre a raiz de 2. Ou seja, cosseno de 45 é igual ao seno de 45. Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo aqui, nós teremos que isso aqui é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, esses são os três ângulos notáveis, porque a gente conhece as razões trigonométricas dele. Então, a gente conhece a razão seno, cosseno e tangente. Perfeito? Então, a partir dessa situação aqui, tá? Então, até aqui, fechou? Tudo bem? Isso aqui que eu marquei de verde são as coisas importantes para gravar aqui e extrair dessa aula, tudo bem? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o círculo trigonométrico. Seguinte. Deixa eu até fazer um pouco menor.
Então, sobre o círculo trigonométrico, é um círculo de raio 1. Então, é um círculo com raio unitário. E o que isso significa? Que esse ponto aqui, no plano cartesiano, vai ser o ponto 1. Tudo bem? 1 aqui no eixo X. Tudo bem? Aqui é o eixo Y. E esse ponto aqui vai ser o ponto 1 também, né? Se a gente está olhando para um plano cartesiano, aqui é o ponto, que é o ponto 1 também. Perfeito? À esquerda do gráfico seria o ponto menos 1, já que o raio tem módulo igual a 1, então a distância daqui para o 0 é igual a 1, então aqui só pode ser menos 1, porque está à esquerda do gráfico. Aqui é o ponto menos 1 também, porque está abaixo do gráfico, né? E assim vai girando o ciclo trigonométrico, tudo bem? Esse ponto aqui, o ponto do 1, ele é o ponto de 0 graus, mas ele também é o ponto de 360 graus, quando dá uma volta completa. Então ele sai do 0, faz a volta e volta para o mesmo lugar e fica no 360 graus. Perfeito? Então aqui nós temos o ponto 360 graus. Esse ponto aqui de cima é o ponto de 90 graus. Tudo bem? Aqui é o ponto de 180 graus, quando dá meia volta. 90 graus seria um quarto de volta, então por isso que é um quarto do círculo aqui, ó, tá vendo? 180 é a metade do círculo. 270 graus é 3 quartos do círculo, né? Então fica 1, 2, 3 quartos do círculo. E aí a gente vem aqui para 360 graus, que é um círculo completo. Beleza? Aqui a gente tem o primeiro quadrante. Aqui a gente tem o segundo quadrante. Aqui a gente tem o terceiro quadrante. E aqui a gente tem o quarto quadrante. Tudo bem? Tá aí, ó. Bom, sabendo disso, a gente tem o seguinte, que se eu traço uma reta aqui, essa reta vai ser o raio do círculo, né? Qualquer reta que eu traçar aqui, botar num ponto da circunferência, vai ser o raio. Tá? Saindo aqui do centro a origem. Se ela vir para cá, ela vai formar um determinado ângulo. Tudo bem? Vou chamar esse ângulo aqui de θ. Então, esse aqui é o pontinho θ. O seno seria o quê? Aqui, ó. Se a gente fizesse aqui, ó. Essa distância aqui seria... Essa distância aqui seria 1. Essa aqui seria B, essa aqui seria C. Certo? E aqui é o θ. Esse ângulozinho aqui é o θ. Essa distância aqui é o Bzinho e aqui é o Czinho. Se a gente olhar ali para cima, quanto que vale o Bzinho? O Bzinho é A seno de x. Só que quem é o A? É a hipotenusa. E nesse caso aqui a hipotenusa é 1. Então B é igual a 1 vezes o seno de θ. Então B é simplesmente seno de θ, tá? E o C é a mesma coisa. O C é igual ao cosseno de θ, literalmente nesse círculo trigonométrico aqui, tá? Então essa distânciazinha aqui embaixo é literalmente cosseno de θ. E essa distância aqui em pé seria o seno de θ. Então por isso que as funções seno e cosseno, elas sempre estarão entre
entre 1 e menos 1. Porque qual é o maior valor que ela pode atingir aqui, ó? Ela pode atingir o maior valor é 1 e o menor valor é menos 1, aqui no seno. O maior valor no cosseno é 1 e o menor é menos 1. Tudo bem? Bom, beleza. Agora a gente vai fazer o que a gente conhece como conversão ao primeiro quadrante. Porque os ângulos que a gente conhece, que a gente acabou de estabelecer aqui, os ângulos mais simples de trabalhar são os ângulos de 30, 45 e 60. Perfeito? Só que se a gente for espelhando esse primeiro quadrante nos outros quadrantes, a gente consegue ter as mesmas relações, os mesmos valores que a gente acabou de demonstrar aqui, só que com o sinal trocado. Tá? Porque eu sei que no primeiro quadrante, tanto o seno como o cosseno vão ser positivos. Tá? Para o segundo quadrante, o cosseno vai ser negativo, mas o valor vai ser o mesmo. Tá? O valor para o cosseno vai ser o mesmo daqui se eu espelhar um triângulo para cá. Tudo bem? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Ó. Vou fazer aqui o primeiro quadrante. Primeiro quadrante aqui. Aí. Pronto, vamos fingir que aqui é o primeiro quadrante já. Tá bonitinho. Pronto. Esse aqui, então, é o primeiro quadrante. Então, quais são os dois ângulos, melhor, três ângulos que a gente conhece do primeiro quadrante? A gente tem um ângulo de 30, 45 e 60. O que eu vou chamar, então, que esse ângulo de 30, 45 e 60, ou qualquer outro ângulo que a gente olhe para cá, vai ser um determinado ângulozinho θ. Ou seja, esse ponto aqui, ele é literalmente o ponto θ. Perfeito? Ó. Ele está girando aqui. Se ele girou 30 graus, então o ponto que ele vai parar ali na circunferência vai ser o ponto de 30 graus. Perfeito? Se ele girar tanto para cima, para baixo e tal, ele vai estar movimentando um determinado ângulo no primeiro quadrante. E o ponto aqui em cima na circunferência vai ser literalmente o ponto θ graus. Perfeito? A gente aqui está trabalhando por enquanto em graus. Beleza? E aí foi o que eu falei. Ó, aqui é o ângulo 0 graus. Zero graus. E aqui é o ângulo de 360 graus. Aqui é o ângulo de 90, mas por enquanto eu vou deixar 100, tudo bem? Aqui é o eixo Y. E agora imagina que a gente vá espelhar isso aqui. Então vou apagar aqui para não ficar muito poluído. Também porque a gente vai usar outros ângulos aqui. Então, ó, vamos espelhar. Vamos virar para esse lado de cá. Espelhei e virou o segundo quadrante. Vocês concordam comigo? Virou o segundo quadrante. Esse ângulo de azul continua sendo o ângulo θ. Concorda comigo? Eu não modifiquei o ângulo, continua sendo o ângulozinho θ. Perfeito? Só que em relação a esse eixo aqui, ó, olha o ângulo que está aqui, é o ângulo de 180 graus. É o ângulo de 180 graus. Então, esse ponto aqui de rosa, ele girou 180 graus menos um determinado ângulo, né? Ele diminuiu um pouquinho.
Então é como se, ó, vou fazer aqui de verde. Ele girou isso aqui, ó. Esse determinado ângulo. Parou aqui, né? Ó, ele fez esse giro aqui. E parou nesse ponto aqui. Então, para chegar em 180, falta um pedacinho. E esse pedacinho é justamente o que está aqui no primeiro quadrante, tá? Ou seja, esse ponto que ele vai parar aqui é o ponto 180 menos θ. Menos θ graus. Tudo bem? Perfeito até aqui, ó. Então, o ângulo θ aqui, esse ângulo θ aqui, ele é o correspondente ao primeiro quadrante. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo. O ângulo de 150 graus é igual a quê? É o 180 menos 30 graus. Perfeito? Então, esse 30 graus aqui, ó, é o ângulo correspondente no primeiro quadrante. 30 graus, 150. Então, cosseno e seno têm o mesmo valor, só que o cosseno é negativo para esse ângulo de 150 graus. Tudo bem? Então, é um exemplo aí, ó. Vou botar de amarelo aqui, ó. 150 graus. É correspondente ao ângulo de 30 graus no primeiro quadrante. Tá? Porque eu espelhei, entendeu? Então, no primeiro quadrante é o ângulo de 30 graus. Quando eu espelho para o outro quadrante, ele vira o ângulo de 150 graus, tá? Porque ele percorreu isso aqui, né? Parou aqui. E aí, quanto que falta para chegar em 180? 30 graus, tá? Porque está espelhado. Então, esse aqui é o ponto 180 menos θ. Agora, se eu espelhar para baixo, se eu espelhar para baixo, vai ser a mesma situação, né? Só que ao invés... Ó, só que ao invés de diminuir, eu vou estar somando, né? Porque agora imagina. Tá? Agora imagina, o 180 graus está bem aqui, né? Ele girou quantos graus? Ele girou θ graus um pouquinho mais. Estava aqui no 180, girou θ graus para baixo. Aqui é como se ele tivesse voltado θ graus, entendeu? E aqui tá bem zoado. Coisinha, né? Pra tá pra cá. Isso aqui também era pra estar mais ou menos aqui. Pronto. Ou seja, esse ângulo aqui, ele é o ângulo de 180 graus mais θ. Tá vendo? Ó? Ele girou θ graus para baixo. É como se ele tivesse saído daqui, parado aqui. Ele percorreu isso aqui tudo, ó. Tá vendo? Então, no primeiro quadrante, ele é o correspondente ao, ao ângulo... Eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. O ângulo de 210 graus é igual a 180 mais 30 graus. Ou seja, o ângulo de 210 é correspondente ao ângulo de 30 graus lá no primeiro quadrante, tá? Vai ter os mesmos valores para as razões trigonométricas, só os sinais que vão mudar. Perfeito? Então, vou deixar aqui, ó, 210 graus como exemplo. E agora, para a última aqui, espelhando para esse lado de cá. Veja que ele andou θ graus para baixo, né, de 360 graus. Então ele estava em 360 e ele voltou θ graus.
Tudo bem? Então deixa eu fazer aqui. Pronto. Então é como se ele tivesse voltado θ graus aqui a partir do 360 graus. Beleza? Aqui esse 30 graus é como se ele tivesse andado 30 graus a partir do zero. Então é 30 mais zero, que é a mesma coisa que 30. Perfeito? No segundo quadrante é como se ele tivesse voltado θ graus a partir do 180. Então é como se ele tivesse parado no 180 e voltado θ graus. No terceiro quadrante é como se ele tivesse somado θ graus a partir do 180. Então ele estava no 180, somou θ graus. E no quarto quadrante é como se ele tivesse voltado a partir do 360 graus. Tudo bem? Então essa é a interpretação que a gente tem a partir dos quadrantes, tá? Aqui. Então aqui é o ângulo de 360 menos θ. Perfeito? Que é como se ele tivesse voltado θ graus a partir de 360 graus. E aí um exemplo desse é o 330. 330 graus, ele é correspondente ao ângulo de 30 graus, tá? Lá no primeiro quadrante. Beleza? Então por isso que a gente converte. Isso aqui é chamada de redução ao primeiro quadrante. Então a gente pega ângulos de outros quadrantes e reduz a ângulos do primeiro quadrante e só vai mudando o sinal. Até porque, ó, nesse segundo quadrante aqui, o seno que fica na vertical, ele é positivo, tá? Porque ele está para cima do gráfico ainda. Mas o cosseno ele está para a esquerda. Ou seja, o cosseno é negativo nesse caso, tá? Tudo bem até aqui? Perfeito? Essa partezinha aqui, entendeu? Então, vamos prosseguir para a dos, lei dos senos. Lei dos senos diz o seguinte. Primeiro, a gente vai desenhar um triângulo qualquer aqui. Desenha aqui um triângulo qualquer, ou seja, você tem ângulos distintos. Você tem esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta. E esse ângulo aqui, que eu vou chamar de gama. Tudo bem? Vou tracejar aqui em cima uma alturazinha, tá? Então, vou chegar esse beta para cá. Tracejar uma altura para ele. Para esse triângulo aqui, tá? Vou chamar esse lado aqui, vou chamar de B. Melhor, vou chamar de Czinho. Vou chamar esse lado aqui de Azinho. E esse aqui de Bzinho, tudo bem? Que tá oposto ao beta, vai ser Bzinho. Alfa vai ser Azinho. E gama vai ser Czinho, tá? Então, ó, vamos olhar. Como eu tracei uma altura, então aqui é 90 graus. E aqui também é 90 graus. Tudo bem? Então,
qual seria o seno de alfa? O seno de alfa é igual ao cateto oposto, só que é o cateto oposto é Hzinho sobre a hipotenusa que é Czinho, tá? Desse triângulo aqui, ó. Esse primeiro triângulo aqui, seno de alfa é igual a Hzinho, que é o cateto oposto dele, sobre a hipotenusa que é o Czinho. Beleza? Então, se eu passar o C para o outro lado multiplicando, Hzinho é igual a C vezes o seno de alfa. Se eu aplicar agora a razão seno para esse outro triângulozinho aqui pequeno, o que eu vou ter? Que o seno de gama é igual a Hzinho sobre a hipotenusa que é Azinho. Então, H é igual a Azinho vezes o seno de gama. Se Hzinho é igual a isso e Hzinho é igual a isso, então a gente iguala as duas expressões. Czinho vezes seno de alfa é igual a Azinho vezes seno de gama. Vou passar esse seno por outro lado dividindo e esse seno por outro lado dividindo também. Tá? Então, Czinho sobre seno de gama é igual a Azinho sobre o seno de alfa. Perfeito? Se eu aplicar isso aqui se eu tracejar uma altura aqui em relação a essa daqui, ó. Sei lá, eu esqueci essa altura aqui de rosa, eu vou fazer uma altura aqui de amarelo, ó. Se eu passar aqui e fizer a mesma coisa que eu fiz para esse triângulo, eu vou achar que a mesma coisa para esse B aqui, tá? E o seno de beta. Então eu já vou colocar aqui direto, ó, aqui Bzinho sobre seno de beta, tá? Se você fizer a altura ali relativa, vai dar a mesma coisa. E aí a gente tem aqui a relação chamada lei dos senos, tá? Então C sobre o seno oposto, seno do ângulo oposto a ele, né? Então a gente tem esse lado aqui, o seno oposto do ângulo oposto a ele é igual aos outros lados dividido pelos respectivos senos dos ângulos opostos. Tá? Então tá aqui a expressãozinha montada, tá? A formulinha pronta. Perfeito? E é assim que você chega nessa fórmula aqui, tá? Beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre semelhança de triângulos e a gente vai fechar e concluir com as relações métricas. Tudo bem? Beleza. O que seria a semelhança de triângulos? Semelhança de triângulos é basicamente todos os ângulos de um triângulo são iguais. Né? Se você pegar um triângulo, como é que eu sei que um triângulo ele é semelhante ao outro? Primeiro, seus ângulos internos são iguais e o que muda são os lados, tá? Ou seja, todos os lados são proporcionais. Então, se eu chamar aqui um triângulozinho, esse ângulo aqui eu vou botar um tracinho, esse aqui eu vou botar dois tracinhos, e esse aqui eu vou botar três tracinhos. Ou melhor, deixa eu botar logo o nome nisso aqui, vai ficar alfa, beta e gama de novo. Alfa, beta e gama. Ou seja, se eu pego um outro triângulo com a mesma forma, só que eu aumento o tamanho, esses dois triângulos aqui eles são semelhantes, tá? Vamos dizer que aqui é o Czinho, aqui é Bzinho e aqui é a Zinho. Se eu aumentei meu triângulo, só que ele continua com a mesma forma, então eu
multipliquei por algum valor, que eu vou chamar de Kzinho. Tá? Então, esse lado aqui é Czinho vezes K. Esse lado aqui é Bzinho vezes K, porque eu multipliquei todos os lados por uma mesma constante, por um mesmo valor. Então, aqui vai ficar A vezes Kzinho. Tudo bem? Eu multipliquei todos os lados por um mesmo valor. Beleza? Então, isso daí configura a semelhança de triângulos. Esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse. Por quê? Porque eles mantêm a mesma forma um do outro. A forma é a mesma. O que está mudando é o tamanho, apenas. E os ângulos internos são os mesmos, tá? Então é importante você saber isso. Que para dois triângulos serem semelhantes, seus ângulos internos precisam ser iguais, tá? Um bizu para essa matéria específica é você fazer pontos, tá? Você nomear os pontos do triângulo. Então aqui é o ponto Bzão, aqui é o ponto Azão e aqui é o ponto Czão. Aí, sei lá, aqui é o ponto Dzão, aqui é o ponto Ezão e aqui é o ponto Fzão. É importante que você saiba os lados que são semelhantes entre os dois triângulos, para não causar confusão. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o lado AC ele é semelhante ao lado DE. E o lado FE é semelhante ao lado BC. Opa. Então, o triângulo ACB ele é semelhante ao triângulo DEF. Perfeito? Por quê? Porque esse lado DE ele é semelhante ao lado AC e esse lado EF é semelhante ao lado CB, tá? É importante que você bote na ordem as distânciazinhas aqui, ó, para você não se perder também e não ficar errado na hora da construção da semelhança de triângulos, tudo bem? E é com essas semelhanças de triângulos que você chega nas relações métricas do triângulo retângulo, tá? São 6 fórmulas no geral, mas você consegue chegar a todas elas usando apenas semelhança, tá? Então, se por um acaso na hora da prova não conseguir chegar nas relações métricas, faz a semelhança que é bem mais simples, tá? Então, compara lá os triângulos, enfim, e faz a semelhança. Tudo bem? O importante é marcar o X no lugar certo aqui nessa hora, nesse momento, tá? Então, eu quis explicar isso aqui sobre semelhanças de triângulos para poder, agora, fazer as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Então, o que seriam as relações métricas? Primeiro, vamos construir aqui um triângulo retângulo. E já vamos colocar nome aqui nos lados, né? Nome também dos pontos. Esse aqui é o ponto que eu vou chamar de ponto Azão. Aqui é o ponto que eu vou chamar de ponto Bzão. E aqui é o ponto que eu vou chamar de ponto Czão. Beleza? Esse lado aqui eu vou chamar de Azinho. Esse lado aqui eu vou chamar de Bzinho, porque está oposto ao ponto Bzinho. E aqui eu vou chamar de lado Czinho. Ele mede Czinho, que ele está oposto ao ponto Czão. Aqui é o ângulo alfa, perdão, vai ser o ângulo gama. Aqui vai ser o ângulo beta. Tá bom? E o que eu vou fazer? Eu vou girar esse triângulo aqui, para ficar mais fácil a visualização da altura relativa à hipotenusa. Então eu vou pegar, ó, inverti. Girei o triângulo assim, né? Ou seja, aqui é o ponto B. Perdão, aqui é o ponto C. Aqui é o ponto Bzão. As distâncias continuam a mesma, tá? Eu só virei o triângulo para poder ficar mais visível o que eu vou fazer a partir de agora, tá?
Opa. Uma coisa que é importante destacar que esqueci de falar é que a soma beta mais gama tem que dar 90 graus. Perfeito? Por quê? 90 graus para chegar em 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. 90 mais quanto que dá 180? 90. Então, a soma desse ângulo com esse ângulo tem que dar 90 graus. Então, vamos guardar essa informação aqui, que ela vai ser importante já já. Seguinte, aqui, vou girar ao contrário. Que é Czinho. Beleza. E como eu disse, eu vou traçar a altura relativa à hipotenusa. Então, vou pegar aqui do ponto A, vou tracejar uma altura até a hipotenusa desse triângulo aqui, tá? Lembrando que esse triângulo aqui vai ser a nossa referência. Esse triângulo aqui vai ser nossa base de tudo. Beleza? Porque tudo que a gente extrair daqui, dessas relações, a gente vai comparar com esse triângulo aqui. Beleza? E aqui, ó, vou chamar de ponto Dzão. E aí essa distância aqui toda é Azão. Só que como eu reparti aqui em dois lados, aqui vai ficar Mzinho. E aqui eu vou chamar de Nzinho. Beleza? A distância Czão até Dzão é M. E a distância Dzão até Bzão, vou chamar de Nzinho. Perfeito? Agora eu vou fazer o seguinte. Apagar isso aqui, ó. Que não vai precisar de mais disso aqui. Aqui é Hzinho, aqui também é Hzinho. E agora é só a gente aplicar a semelhança. Tudo bem? Esse ângulo aqui é o ângulo gama, esse ângulo aqui é o de 90. Então, para chegar em 180 graus, esse ângulo aqui só pode ser o ângulo beta. Perfeito? E aqui é a mesma coisa. Se esse ângulo aqui é o beta, aqui é 90, para chegar em 180, esse ângulo aqui só pode ser o gama. Perfeito? Agora é só fazer a semelhança, tá? Semelhança, lembrando, é proporcionalidade entre os lados. Beleza? Então, um lado vai estar para o outro, assim como um vai estar para o outro. Tudo bem? Eu vou exemplificar aqui numa relação trigonométrica. Vou falar quais triângulos aqui são semelhantes. E a gente vai trabalhar em cima disso, tá? Veja bem. Vamos comparar esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui. Esse primeiro, o ADC, tá? ADC. Vamos comparar com o nosso triângulo base. Tudo bem? Esse triângulo aqui, ó. ADC. ADC. A distância AD, veja bem, ela é semelhante à distância BA. Tá, ó. Ela é oposta ao ângulo gama, adjacente ao ângulo beta. E ela tá vindo aqui, ó, para cá. AD, então, é semelhante a BA. DC é congruente a AC. Perfeito?
Então, o triângulo BAC, ele é semelhante ao triângulo ADC. Tudo bem? E o que isso significa? Que seus lados são proporcionais. Então, Hzinho está para Mzinho, ou até, vou relacionar os lados direto. Então, essa alturazinha aqui, ela está para essa alturazinha. Hzinho está para Czinho, assim como Mzinho está para Bzinho. Mzinho está para Bzinho. Tudo bem? Se eu multiplicar em cruz, eu vou ter que Bzinho vezes H é igual a C vezes M. Perfeito? Tranquilo? E aí você pode fazer um monte de semelhanças aqui, tá? A gente pode fazer essa semelhança aqui também, ó, desse daqui. Se a gente for comparar esse daqui com esse aqui. A distância AD... Ó, a gente tem que olhar, ó. Espera aí, perdão. Tem que tomar um certo cuidado. Então, olha aqui onde é que o ângulo gama está. O ângulo gama está bem aqui. Ou seja, o triângulo, esse lado AD aqui, ele é semelhante ao lado AC, ó. Tá vendo? Esse lado BD, ele é semelhante ao lado BA. Tudo bem? Então tem que tomar esse cuidadinho aqui. Você tem que ver exatamente a posição dos ângulos. Então, por isso que é bom você colocar pontos, né? Dar nome aos pontos, dar nome aos lados. Beleza? Para não se perder. Então, esse ladozinho aqui, ele é semelhante a esse aqui. Perfeito? Então, o triângulo ADB, triângulo ADB, ele é congruente, ó, ADB, ADB, isso, é congruente ao triângulo CAB. Tudo bem? Então, vou pegar a distância AD, que é Hzinho, ela está para Bzinho, assim como Nzinho está para Czinho. Beleza? Então, C vezes Hzinho é igual a N, tá aqui, ó, B vezes Nzinho. Tudo bem? Eu também posso fazer a semelhança entre esses dois aqui, ó, esses dois triângulos, tá? Veja bem. O triângulo BA, ele é semelhante, ó, BDA. Se eu girar ele assim, ó, ele até fica na mesma forma mesmo, literalmente igual a esse aqui, ó, ao triângulo ADC. Perfeito? Ó, então, Nzinho está para Hzinho,
assim como Mzinho está para Hzinho. Não, perdão, ao contrário, né? Porque eu comecei por aqui, então tem que manter por aqui primeiro, ó. Vai ser o Hzinho sobre Mzinho. E aí multiplica em cruz. Nós teremos que Hzinho ao quadrado é igual a Mzinho vezes Nzinho. Então são 6 relações no total. Perfeito? Essas 3 aqui são as principais. E eu deixo como desafio descobrir as outras relações, tá? Você inclusive consegue achar as outras relações também a partir dessas aqui, ó. Você isola uma, acha outra, tá? E enfim, mas essas aqui são as 3 principais. Você também consegue achar outras por semelhança. E fica como desafio achar as outras 3 a partir de semelhança. Mas, no geral, assim, aqui foi só um exemplo mesmo, tá? Porque é o seguinte, essas fórmulas aqui fica meio complexo de gravar, porque você tem que memorizar exatamente um lado ali, enfim. Então, na dúvida, faça semelhança, tá? Se não lembrar da fórmula, da posição daquela letra. Então, se tiver dificuldade em gravar, faça a semelhança da forma que eu fiz aqui, tá? E qualquer dúvida, gente, coloca aqui nos comentários. Se precisar de alguma coisa, deixa aqui embaixo sua sugestão, sua dúvida, que eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima.